Todo mundo quer viver muito tempo, mas ninguém quer ser velho. Quando essa frase foi escrita por Swift no século XVII, a terceira idade nem existia. A expectativa de vida era, com sorte, chegar à segunda idade, por volta dos 40 anos. Brincadeiras à parte, já tem gente chegando aos 120. E a ideia do velhinho que fica em casa olhando a vida pela janela já está para lá de ultrapassada, né? Hoje a gente vai beber na fonte dessa nova juventude que não para de crescer. Gente que vive, e muito bem, obrigada, a terceira idade, ou seja lá o que for. No estúdio, 3 jovens senhores: Nora Ronay, atleta master de natação e autora do livro Memórias de um Lugar Chamado Onde. Melo Menezes, artista plástico, e Dulcineia da Mata, psicóloga e gerontóloga. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente no estúdio. E eu queria começar rasgando todas as sedas com você, Nora. 7 medalhas em natação, master. Desde quando você começou a nadar? Diz a minha mãe que eu nadava, que eu nasci nadando. Já no útero já estava nadando. Ninguém me ensinou. Ela era uma tremenda nadadora, boa nadadora de peito. Então, ela levava a gente para a praia. Eu digo a gente porque eu tinha um irmão, 2 anos e alguns meses mais velho do que eu. E a mamãe não podia me deixar sozinha, neném, em casa. Então, ela me levava para a praia. E eu, no mar, eu nadava tipo cachorrinho, atrás dela e do meu irmão. E quando o meu irmão e eu cansávamos, a gente só se segurava na mamãe. E a mamãe aguentava a gente, até os 2 e... lá ia ela. Melo, eu trouxe uma frase que eu retirei do seu site, que você diz o seguinte: memória é uma casa de cômodos onde a parafernália brasileira vai se destacando em tralhas, tragédias e comédias. O que você traz na sua memória? Tralhas, tragédias e comédias. Ou seja, o que a gente vai vivendo, e um belo dia a Nora foi nadar, a Dulcineia pesquisar, a gerontologia, e eu a pintar e desenhar. E estou pintando e desenhando esse tempo todo. Dulcineia, tem a ver, é uma percepção minha leiga, ou tem de fato a ver essa ideia de que naturalmente ela começou a nadar e a arte naturalmente está ali correndo no sangue, nas veias do Melo, enfim, o que isso tudo tem a ver com longevidade? Nós temos, dentro da minha visão da psicologia, que é a visão junguiana, ele acredita que cada um de nós nasce um ser único, né? Que a nossa genética, embora a gente tenha 7 bilhões de seres no planeta Terra, um não tem igual ao outro. E que a nossa vida é um processo de individuação, de nos tornarmos aquilo para o qual nascemos. Então, a velhice, na nossa perspectiva, é algo maravilhoso. Antigamente, e alguns acham que velhice, que o tempo é aquilo que acaba com o velho. E hoje a gente tem trabalhado com a noção de que o tempo é aquilo que dá acabamento ao velho. Talvez uma época de tranquilidade de alma, né? Principalmente. Me passa um pouco essa sensação. Dependendo dos da bem vida vividos. que você tenha vivido, exatamente. até chegar a ser velha, porque tem pessoas que, a rigor, nem mereceriam chegar à velhice, mas quando chegam, eles chegam amargurados por todos os males que fizeram durante a vida deles. Agora, eu destacaria que isso tem a ver com a memória que você escolhe guardar, não? Não só você, as vivências que você trouxe, mas assim, pessoas que se amarguram muito, que levam a vida contando os problemas e não as felicidades que se tem no caminho, tem a ver com essa questão das memórias, né, Melo? O Gabriel Garcia Marques falou que a vida não é aquela que você viveu, e sim a que você recorda e como recorda para contá-la. É perfeito, por isso que a gente está falando, né? E é belíssimo. Agora, é interessante perceber, talvez, Dulcineia, que esse conceito de velhice, terceira idade, seja lá o nome que a gente vai dar, ele está em plena transformação. Se a gente pensar que hoje a gente tem uma geração de 70, 80 anos, 90 anos, que está indo contra tudo que se estabeleceu. O que a gente tem trabalhado agora, eu falo, eu sou uma velha maravilhosa. Me sinto uma velha maravilhosa. Agora, por outro lado, eu sou uma jovem horrorosa. Né? Então, a gente tem trabalhado com o conceito de nós, a minha geração que é de 60, eu estou com 67, assumir a velhice, assim, estou uma velha maravilhosa, assim, assada, assanhada, plena, seja lá o que eu quiser falar. Porque velho tem que sair do estatuto de adjetivo negativo para ser um substantivo.
Essa palavra velho incomoda? Não. Eu acho que aqueles a quem incomoda tem preconceito. Quem não tem preconceito não incomoda. É exatamente nisso que me bato. Eu chego no banco, por exemplo, e tem fila para terceira idade ou para etc. Idoso. Quer dizer, muda a palavra, mas não mudou o preconceito dentro dele. Eu acho que talvez um conceito que talvez esteja mudando agora, que acho que tem a ver com essa questão de se dizer velho ou não, enfim, é dizer que a flor da idade mudou de faixa etária. Porque eu penso o seguinte, a juventude traz muitos anseios, muitas agonias, você quer fazer tudo ao mesmo tempo e tem uma necessidade de acertar e de ser perfeito. Como é que se chega, depois de um determinado momento, isso deixa de ser importante? Dá-se importância para o que se tem? Até na arte você talvez tenha um reflexo disso, Melo. Bem, na verdade, a importância que você dá é na medida em que, em termos de aspecto físico, você envelhece, você não é mais o jovem, não tem a crueldade da juventude, crueldade no sentido, né, que ela é linda, plena, mas como tudo na vida, ela passa. Então, a gente fica, não com o corpinho dos 20, mas fica com uma cabeça maravilhosa, quer dizer, deve ficar com uma cabeça maravilhosa. Cabeça essa que vai entender a tua condição e você tem um prazer, eu, por exemplo, um prazer extremo em viver, em fazer, principalmente em fazer, porque a cabeça está sempre funcionando. E saber que eu não tenho mais 20 e quando chega uma moça muito bonita, no dia no banco, eu fui no banco, aí uma moça de seus 30 e poucos anos me olhou assim e tal. Eu já tenho um negócio que, tudo bem, deve ser filha de um amigo meu, entendeu? Não se empolgue, fique quieto, tenha caráter. Aí ela falou, você não é uma menina? Enfim, ela era desenhista e me conhecia de nome e tal. Quer dizer, essas armadilhas que a vida nos traz, armadilhas no bom sentido, se você chega a uma certa idade sabendo da tua condição e tendo prazer em viver, é maravilha. Nora, você acabou de publicar um livro de memórias de um lugar chamado Onde? Sim. O que tem de mais interessante nessa história? O mais interessante é que eu nasci na Itália, esse lugar chamado Onde é Fiume, que agora não é mais Itália, mas pertence à Croácia. Depois que a Itália perdeu a Segunda Guerra, Fiume que era fronteira com a Iugoslávia, foi agregado à Iugoslávia. Ele conta a perseguição a que a nossa família e várias outras famílias, por serem judias ou de descendência judaica, foram expostas, e a luta que fizemos para conseguir algum abrigo, algum visto para emigrar. Ninguém queria receber a gente, e conta justamente como é que nós conseguimos escapar de lá. Havia muitos perigos e todo mundo era pego, inclusive o meu pai e o meu irmão foram levados para campo de concentração. Mas eu sempre tive essa noção de imortalidade. Comigo não pode acontecer. Por exemplo, para fugir da Itália, o único meio que nos sobrou era pegar um avião em Roma, ir com esse avião tipo teco-teco, pequenininho, que cabia pouca gente, até Lisboa, em Lisboa pegar um velho navio da companhia Ibarra e vir aqui para o Brasil. Esses aviões eram caçados pelos ingleses, porque serviam para exportar espiões do eixo. Então, eles, para parecer que eram aviões de passageiros, sempre admitiam 2 ou 3 passageiros que não eram espiões. Mas o resto era tudo espião de exportação. Então, os ingleses quando pegavam um avião desses, abatiam. E nós tínhamos 50% de possibilidade de conseguir chegar a Lisboa. Ou então morrer, mas pelo menos a gente morreria, digamos, de uma vez só, e não torturados em campo de concentração. Eu tive absoluta certeza que comigo não podia acontecer nada. Talvez essa certeza tenha te mantido tão viva, né? Tem isso também do cinema. Você tem algumas publicações trazendo muitas informações sobre essa vida plena que se pode ter
a qualquer idade, né? Uma das essências, né, desse processo maravilhoso do nosso envelhecimento criativo, feliz, é a palavra onde. Porque a grande questão, linkando memórias, né, que somos nós, que nós somos fruto dessas memórias e cada um vai ter a sua... Porque a questão não é a biologia, porque a biologia, como o Melo Menezes falou, a gente vai tendo esse processo descendente irreversível. E só não fica velho quem morreu. Então, graças a Deus, estamos velhos. Sorte, né? Também, né? Mas então, nessa biografia, que são as nossas memórias, uma coisa fundamental é essa palavrinha onde. Porque o nosso onde tem que ser sempre aqui, que é a plenitude do momento. Então, nós que vivemos com essa consciência do o agora e o aqui, né? O onde, o aqui, nós vamos planificando a nossa vida. E eu acho que essa é a essência. Uma maravilhosa essa essência, né? Agora, eu acho que eu acrescentaria o com quem, que acho que a gente tem que trazer no próximo bloco do programa, porque talvez quem nos cerca, na hora tem uma família belíssima, todos super felizes no que fazem, os próprios amigos que nos cercam também fazem parte desse alimento saudável que nos faz ir adiante. Então, a gente vai voltar falando sobre essas relações que nos são fundamentais. E você não vai sair daí, né? Porque a gente vai continuar falando sobre viver bem a terceira idade e com quem, né? No próximo bloco, não sai daí. Estamos de volta conversando sobre vida ativa após os 70. Comigo no estúdio a Dulcineia, a Nora Ronai e o Melo Menezes. Eu levei um pito aqui, gente, na hora do intervalo, porque eu tô falando terceira idade, eu fiquei confusa porque eu cresci ouvindo que não podia dizer velhice. Onde é que a gente está nisso, Dulcineia? Assim, a gente está encontrando ainda um novo termo para essa nova geração? Eu acho que a gente está querendo resgatar a dignidade, a beleza dessa fase da vida, né, que é a velhice. A partir dos 60, que oficializa-se a partir dos 60, mas não importa se é 60. Então, a gente está tentando agora sair dessa coisa ao idoso. Idoso também significa idade. E nós não somos idade, nós somos personalidade. E a Nora também estava comentando aqui com a gente no intervalo sobre a questão de quem nos envolve, quem está em torno de nós, o quanto... Como é que a gente se reflete nessas pessoas e vice-versa, Nora? E o que isso traz para a nossa vivência? Eu tenho essa teoria para mim, pode ser que para outros seja diferente. Mas eu nunca esperei de ninguém que me faça feliz, porque eu acho que a felicidade é uma coisa refletida. É como se eu estivesse num quarto, todo forrado de espelhos, eu acendo uma lâmpada e, de repente, esses espelhos refletem a luz. Você já viu de noite, quando não tem nuvens, lua cheia? Às vezes você quase pode ler a luz da lua cheia. A lua reflete uma luz que recebeu. Então, se você cuida dos seus, quer dizer, tem filho, marido, pai, todo mundo, e você tenta fazer com que cada um deles seja muito feliz, ou seja, contente, pelo menos, com a vida, que se sinta bem. Então, você circundada por uma porção de gente que se sente bem, você mesma passa a se sentir bem. Eu acredito que isso também aconteça muito na vida social, né, Melo? Assim, ter amigos que estão na mesma vibração, até porque os parentes também vão querer ficar próximos, né? Porque você é independente, você não está colocando essa carga toda em cima deles. Claro, digamos... Um ajuda o outro, é uma colaboração, digamos assim. Uma troca, né? É uma troca, Melo. Eu sempre muito festeiro. Eu acho que vem da infância, onde as ruas suburbanas, daquele pessoal mais pobre e tal, iam para os piqueniques, para as praias, para a Quinta da Boa Vista e tal. Isso aí me fez crescer uma pessoa, gostar de aglutinar, de ver pessoas tal, em frente ao Pão de Açúcar, na orla, perto do Santos Dumont, um samba de roda, um churrasco, poesia, cantoria. Isso tudo me deu uma roda de amigos muito grande. E foi um processo normal, natural, conforme ela falou, a Dulcineia também, quer dizer,
a gente é. Cada um vem com um cromossomo e tal. Claro que essa vida apresenta situações que ajudam a lapidar ou deformar. Nem tudo está sob nosso controle. Agora eu te pergunto o seguinte, Melo, abismo, pelo né? que você está falando, você convive com muitas pessoas que têm essa vida ativa, estão com a arte em torno de si. Agora, tem pessoas que não chegam à terceira idade, ou à velhice, ou a essa fase da vida de uma forma tão saudável e até tão animada. E aí, como é que se balanceiam essas relações, assim? Acaba havendo algum afastamento ou é fácil conviver com essas diferenças? No meu meio, isso não é levado em conta, é natural. Faz parte. Faz parte. Opa, como é que é? Vamos nessa e tal. Pô, não posto, com a dor aqui. E por aí vai. A vida não existe uma fórmula e um livro de comportamentos. Existem sim regras, algumas tudo tem que ter meia dúzia de regras, senão é caos, né? E, essencialmente, essas regras se baseiam na ética, em respeito ao próximo e tal, Isso existe muito no mundo do samba, principalmente do samba de raiz. Você percebe isso também, Lucinéia? Assim, são aglomerados realmente de pessoas com a mesma energia, com a mesma fome de viver, ou essas diferenças convivem tranquilamente, uns cuidam dos outros? Como é que é isso? Sem falar especificamente, mas a questão das relações humanas, um dos fatores mais fundamentais da qualidade de vida, né, no envelhecimento, cada vez mais se constela dentro desse que a gente chama comboio emocional. Quer dizer, as relações afetivas, as relações de amizade, elas são fundamentais nesse nosso processo de vida. Até porque eu tenho uma origem, eu sou mineira, de São João del Rei, moro no Rio há quase 40 anos. Mas com as minhas filhas, eu já não posso falar das minhas raízes. Então, as pessoas que falam daquele tempo, a terminologia que a gente usava, essa vida interiorana, né, o Rio antigamente, que seria o interior, né? É muito fundamental a gente falar a mesma língua, a gente se toca. Então, essa convivência entre pares é fundamental, como é fundamental com os mais novos, né? Para a gente estar ativando sinapses, vendo um novo modo de pensar. E tem uma coisa fundamental, Yasmine, que é uma frasezinha muito simples de Shakespeare no Rei Lear. Ele diz, a velhice não faz o que a juventude não fez, né? Então, que é a nossa história, quer dizer, temos, né, esse dom, e nós vamos proliferando, aumentando isso, e é claro, a intensidade com que a gente joga retorna, né? Então, a questão do espelho. Mas então, amigo, afeto, família, amor é fundamental na vida, e principalmente na velhice. E parece que tudo é troca, né, gente? A nossa equipe foi a uma praça aqui do Rio, a Praça São Penho. O repórter Paulo Belardi conheceu um senhor que usa da música para se manter ativo. Vamos ver como é que é a história dele. Yasmine, eu encontrei aqui o seu José aqui na praça, passando. Ele tem 80 anos, mas não parece, né? Parece que tem 50, né? Como é que é viver assim? Tem alguma receita, algum segredo para estar tão bem com 80 anos de idade? Tem, cara. É música. Música é a melhor terapia que existe. Você tá bem aborrecido, você pega o violino e derrama o aborrecimento em você mesmo. É maravilhoso. Meu pai viveu 95 anos. Ele tocava um violão devagar, mas era moleque. E ser moleque também no bom sentido, né? Brincar com todo mundo. Se chover pra cima tá bom. Não pode se aborrecer. E como é que é a sua vida em família hoje? É legal. Tem 5 filhos, 6 netos. Várias mulheres já tive. Várias não, um bocadinho, né? Cara, você tá me comprometendo. Namorar faz bem também. Puxa vida, muito bem. E para a saúde? O que isso faz para manter uma saúde boa? 2 infartos, mas tirei de letra. Tem uma opção de stents aí no coração, mas tá tudo legal. E a mente, tá boa ainda? Se melhorar, atrapalha, cara. Dá pra perceber. E como é que o senhor lida com a vida moderna? Por exemplo, a internet. Você usa a internet? Uso a internet bastante. Não pra aborrecer ninguém, né? Só pra botar alguém alegre. O que o senhor usa da internet? É e-mail, né?
E-mail, WhatsApp e Facebook, essas coisas. E o senhor se relaciona com as pessoas pela internet, pelo Facebook, tem muitos amigos, como é que é? Tenho, caramba, muita gente. A amizade é importante também para manter uma velhice boa, né? Importante, cara, muito importante. Eu não tenho um inimigo, graças a Deus, e vou morrer sem ter, se Deus quiser. É muito bonito, eu gosto muito desse depoimento. Eu gosto de dizer que a música é a fina flor da terapia gratuita, né? Quem vive com música, vive bem. Agora, ele traz algumas coisas que eu queria que vocês comentassem. Primeiro, ser moleque, isso leva a vida para frente. Tem um livro que eu publiquei, né, chamado justamente Puercênix, que é esse eixo psicológico da criança e do velho. Então, a criança que não ativa as dinâmicas arquetípicas do velho, né, as positivas, vai ficar o infantilóide, a eterna criança. E esse velho que nós estamos aqui, por isso nós estamos aqui hoje, né, e o músico está lá, porque nós mantivemos viva em nós as dinâmicas arquetípicas da criança. Espontaneidade, curiosidade, memória curta, quer dizer, a vida é agora, é aqui. Então, esse moleque que ele disse lá, né, a nossa criança eterna. E todos os velhos que são ativos, que são legais como nós, como ele ali, como tantos outros, são esses velhos que têm a criança ativada dentro de si. Agora, Melo, eu vou jogar para você essa pergunta, eu tenho que fazer isso. Ele disse que namorar é importante. Namorar é importante para chegar bem a qualquer idade? Claro, evidentemente na fase da tua efervescência amorosa e tal, é fundamental. É claro, aliás, é um perigo essa frase, na medida que namorar ou se apaixonar são impulsos individuais, cada pessoa tem um. Eu, para mim, sempre me apaixonei muito, entende? Vocês foram culpadas de tragédias e comédias. Continua, por favor. Então, não, o que ocorre? Perfeito. Eu casei 4 vezes, tive 6 filhos e as ex-mulheres todas são minhas amigas. Eu fui um garoto pobre, tá? Mas no desenho eu fui acertando, ganhei um certo dinheiro e naturalmente deixei uma casa para cada uma. Aí, quer dizer, não tem problema. Eu fui um cara generoso, que a generosidade é fundamental na vida, porque sem ela, né, não existe relacionamento, não existe amizade. A pessoa tem que ser generosa. E voltando à afetividade, hoje em dia estou uma pessoa muito tranquila com a afetividade, porque a pintura e o mar foram também grandes amores, né? Até motivo de ciúmes de alguns e tal. O mar e a pintura. Nora, eu vou deixar com você as últimas palavras do programa, vamos dizer assim. Você teve um grande amor na sua vida, teve uma vida inteira junto com o Paulo Ronay, que foi um grande intelectual, uma pessoa incrível, mas seguiu a sua trajetória, né? Ele foi e você ficou e continua bem, continua viva. Mas continuo porque tinha filhas e família, e tudo isso ajuda. Mas esse amor eu ia comentar, só para eu concluir essa pergunta, esse amor todo, como o Melo trouxe, esse amor também acalentando o coração, ele também não é um fruto da longevidade e também leva à longevidade? Eu não sei, o Paulo tinha 17 anos mais do que eu. E ele era, ao mesmo tempo, ele era como um irmão mais velho, como um amigo, como um amante. E eu só gostei dele toda a vida. Eu não sei te dizer como que seria com outros, com mais novos, ou diferentes. Eu ia comentar essa questão de ter raízes e tal, do mesmo grupinho. Eu várias vezes fui arrancada, quer dizer, várias vezes, porque com 7 anos, o meu pai, quando eu tinha 7 anos, o meu pai foi transferido para a Hungria para gerir uma companhia de seguros. Ele era da companhia Fiume de seguros, que era afiliada ao Instituto Italiano de Seguros, né?
E eu tive que recomeçar uma vida na Hungria, sem falar húngaro, só falava italiano e tal. Então, lá na Hungria, eu vivi até os 11 anos. Quando comecei a esquentar o lugar e ter amigos, tivemos que voltar para a Itália. Quando comecei a reesquentar e fazer amigos, vieram as perseguições raciais. E o pessoal, quando via a gente, passava para outro lado para não ter que encontrar, porque era perigoso. Enfim, aí emigramos, eu tinha 17 anos, tive que recomeçar de novo e fazer amigos. Se há alguém que pode ser chamado, que os franceses chamam de déraciné, esse déraciné sou eu. Agora, Nora, eu trago para você então uma pergunta fundamental. Existe até uma música que fala disso. O que a gente leva dessa vida? O que vale a pena a gente se importar? Olha, o Paulo dizia que essa vida não faz sentido, mas que a gente tem que vivê-la como se fizesse. Eu estou tentando fazer isso, estou tentando viver... Eu acho que a tua está fazendo muito sentido, hein? Como se fizesse sentido, porque... sabe aquela história do cara que entra no ônibus, o ônibus está cheio, ele não consegue nem botar os 2 pés no chão, então ele tenta se arrumar, dali a pouco descem alguns, ele vai um pouco mais para frente, dali a pouco desce mais, ele vai mais para frente, e no final, finalmente ele arranja um bom lugarzinho perto de janela para se sentar, mas aí ele já chegou ao ponto onde ele tem que descer, é a chegada dele. Isso. O importante é aproveitar a jornada nesse período, mesmo com o ônibus cheio. Estou vivendo a vida como se ela fizesse sentido. É o restante da poesia, né? Com certeza. Só se leva dessa vida, apesar das confusões de hoje em dia, só se leva dessa vida a vida que a gente leva. É o restante da poesia do poeta. Maravilhoso. Gente, exatamente. Olha, muito obrigada. Muito obrigada. Eu acho que vida é aprendizado, e ouvindo vocês falando, eu acho que qualquer pessoa que esteja nos assistindo vai ter um bom motivo para viver e aproveitar a sua trajetória. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no estúdio. Obrigada. E obrigada a você que acompanhou o programa pela TV ou pela internet. Nossos convidados inspiraram você? Manda uma mensagem para a gente, conta a sua história. Você também pode sugerir um tema e participar do programa. Eu espero você. Até a próxima.